Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui iniciando mais uma de nossas devocionais aqui no canal da Congregação Batista Severiano Melo no YouTube. Quero dizer que é uma alegria você estar aqui conosco essa noite, você está nos acompanhando. Que Deus venha abençoar a sua vida. Eu quero fazer um pedido a você, que você venha compartilhar esse link com mais pessoas, para que mais pessoas também venham ouvir da palavra do nosso Deus, também venham ouvir essas meditações a respeito de sua palavra, pois assim como tem abençoado a minha vida, abençoado a sua vida também, irá abençoar a vida de todos aqueles que escutam a palavra. Amém? Antes de nós iniciarmos, eu queria convidar você para que juntamente comigo você viesse fazer uma oração, para que juntamente comigo viéssemos pedir a Deus, para que Deus viesse nos abençoar, abrindo o nosso coração para receber dessa palavra que é tão maravilhosa, que é tão poderosa. Amém? Oremos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, nós queremos, Senhor, demonstrar nossa gratidão por tua graça, por tua misericórdia em nossa vida. E queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos abençoe nesse momento. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, derrame da tua graça, mais da tua graça em nossas vidas nesse momento. Abrindo o nosso coração, abrindo o nosso entendimento para receber a tua palavra, Senhor. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, o texto que nós iremos meditar hoje, se você tiver com a Bíblia, eu peço que você abra aí para estar me acompanhando. Se encontra no capítulo 6 de Marcos, versículo 14 ao versículo 29. Capítulo 6 de Marcos, versículo 14 ao versículo 29. É nesse texto que nós iremos meditar. Nós não iremos ler inicialmente esse texto todo, vamos estar lendo por partes e meditando, para que a gente venha ganhar tempo em nossa meditação. Um texto um pouco longo. Bom, meus irmãos, esse texto ele conta, ele narra como João Batista ele foi morto, como João Batista ele teve a sua cabeça arrancada, foi morto e teve a sua cabeça arrancada. Marcos ele estava registrando o ministério de Jesus Cristo, contando como Jesus e os apóstolos estavam exercendo o ministério de pregação do Evangelho. E então Marcos ele dá uma parada e conta como João Batista ele foi morto, e depois ele retorna contando mais uma vez, voltando a contar, a falar a respeito do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E é nisso que nós iremos meditar, sobre a morte de João Batista. Vamos analisar esse texto, vamos ver aquilo que o texto tem a nos dizer e vamos trazer alguns ensinos bastante importantes para nossas vidas. Então, vamos ler inicialmente do versículo 14 ao versículo 15. Vamos fazer essas leituras, a nossa leitura por partes, tá bom? Versículo 14 ao versículo 15, o texto diz assim: Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus estava se tornando conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso forças miraculosas operam sobre ele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta, como um dos antigos profetas. Meus irmãos, Marcos mostra que Herodes Antipas, que era filho de Herodes o Grande, havia recebido notícias a respeito de Jesus Cristo e daquilo que Jesus Cristo fazia. O nome de Jesus já havia se tornado um nome conhecido e havia um questionamento a respeito de quem era Jesus Cristo, quem era aquele homem que realizava os sinais que ele demonstrava. Alguns diziam que era João Batista, que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Outros diziam que era o profeta Elias, e outros diziam que era um profeta como o do Antigo Testamento.
as pessoas se perguntavam quem era aquele homem que tinha poder para fazer tantos sinais, quem era aquele homem que podia fazer cego ver, que podia fazer aleijado andar, que podia curar leprosos, quem era? E ao receber, meus irmãos, notícias a respeito de Jesus, Herodes também pensou ser João Batista. Herodes também pensou ser João. Verso 16 diz assim: Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou dos mortos. Ele acreditou que João Batista, que ele havia mandado matar, que ele havia mandado decapitar, como o próprio texto diz, havia ressuscitado. Certamente, meus irmãos, esse pensamento tem influência do sentimento de culpa, tem influência da consciência dele, que acusava ele de ter mandado matar o João Batista. E então Marcos, ele mostra o porquê que João Batista ele foi morto e como João Batista foi morto, o que levou João Batista a ser morto por Herodes. No verso 17 ao 20, me acompanhe a leitura, o texto diz assim: porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia se casado, havia se casado. Verso 18, pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher de seu irmão. Herodias, odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutar. Herodes havia mandado prender João Batista, porque João Batista ele confrontava ele também Herodias por causa do pecado em que eles estavam vivendo. João ele dizia: você não tem o direito de viver com a mulher de seu irmão. Herodes Antipas, meus irmãos, ele antes era casado com uma filha de um rei de Damasco, e então ele abandona essa mulher e se casa com Herodias, que era a mulher de seu irmão, Filipe. Então João, meus irmãos, vendo isso e sabendo de tudo isso, ele condenou duramente o pecado em que Herodes e Herodias estavam cometendo, que era o pecado de adultério. E por causa disso, por João confrontar eles dois a respeito desse pecado, Herodias, como diz no verso 19, Herodias queria mandar matar João Batista. Por João, meus irmãos, acusar o pecado em que eles estavam cometendo. Só que mesmo desejando a morte de João Batista, meus irmãos, ela não conseguia fazer isso. Ela não conseguia matar João Batista. E ela não conseguia matar João Batista, meus irmãos, porque o próprio Herodes não permitia. Tanto, meus irmãos, que Herodes mandou prender João Batista em uma prisão com a intenção de proteger ele de Herodias. Certamente, ele estando preso ali nas cadeias, Herodes colocava guardas de sua confiança para que ninguém fosse visitá-lo numa tentativa de matá-lo. Mas Herodes ele faz isso, meus irmãos, porque ele sabia que João Batista não era um homem como os outros homens. Eles, pelo contrário, normalmente os outros homens temiam Herodes, mas nesse caso é o oposto. Herodes ele temia a João Batista. É isso que o verso 20 nos diz, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, embora
gostasse de escutá-lo. O temor de Herodes, meus irmãos, por João Batista era porque ele sabia que João Batista ele era um homem de Deus, sabia que era um homem justo, sabia que era um homem santo, e por isso ele mantinha João Batista seguro, porque ele sabia que João era um homem de Deus. Ele sabia, meus irmãos, que João Batista estava correto em acusar o pecado dele. Ele sabia que todas as palavras de João em relação ao pecado que ele estava cometendo estava correto, mas embora ele fosse confrontado, o texto diz que ele gostava de escutar João Batista. O texto diz que ele gostava de escutá-lo. Note, meus irmãos, que Herodes Antipas era um ouvinte da pregação da palavra de Deus. Ele escutava a pregação de João Batista, ele gostava de escutar aquilo que João falava, aquilo que João pregava em nome de Deus, mas ele não abraçava aquilo que João pregava. Por mais que ele gostasse de escutar as palavras de João, ele não tomava aquelas palavras para a sua vida. Ou então só tomava para a sua vida aquelas palavras que fosse de acordo com a vontade da carne dele, mas aquilo que o confrontava, ele não abraçava, apenas gostava de ouvir a pregação, mas não tomava uma decisão de abraçar a mensagem de João. Meus irmãos, e por não ter tomado uma decisão foi tomada por ele. Por ele não ter decidido se arrepender do seu pecado, de abraçar a mensagem de João Batista e abandonar aquela mulher, deixando o pecado de adultério de lado, uma decisão foi tomada por ele, meus irmãos, no lugar dele, e essa decisão levou à morte de João Batista. No verso 21, diz que Herodes Antipas realizou um banquete para comemorar o seu aniversário. Ele fez uma grande festa de aniversário e estava lá várias autoridades, oficiais militares e as pessoas importantes da Galileia. Um aniversário de gente do governo, onde havia várias autoridades, as pessoas mais importantes da Galileia estavam ali naquele aniversário. E então, em certo momento, no verso 22, a filha de Herodias entrou no salão dançando, agradou a Herodes e aos convidados. Certamente essa dança não foi uma dança, meus irmãos, comum, mas sim uma dança sensual, uma dança sensualizada, agradando os olhos carnais de todos que estavam ali presentes. Então o rei, meus irmãos, ao se agradar da dança daquela moça, ele faz uma promessa a ela, uma promessa bastante perigosa. O rei Herodes promete no verso 22 e 23, parte B do verso 22. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser. Olha o que Herodes está prometendo àquela moça por causa de uma dança. Peça o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento, verso 23, o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Sem pensar no que estava dizendo, agindo com impulso e certamente embriagado por causa daquela festa, Antipas oferece àquela moça, meus irmãos, o que ela quisesse. E oferece a ela coisas que a maioria das pessoas, se não todas, iriam querer. Ele oferece a metade de um reino, inclusive as suas riquezas, se ela pedisse. Então, essa jovem, ela saiu e vai perguntar à mãe dela o que pedir. A mãe dela era Herodias, a mulher que queria matar João Batista. No verso 24, ela saiu, foi perguntar à mãe: o que pedirei? E ao invés de pedirem riquezas,
de pedirem posses, terras, joias, ou até mesmo a metade do reino que Herodes Antipas havia oferecido, a mãe dela manda ela fazer um pedido bastante macabro. Manda ela fazer um pedido bastante demoníaco. A mãe respondeu, verso 24, a cabeça de João Batista. Esse foi o pedido que a mãe mandou a menina pedir a Herodes Antipas. Verso 25, no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero, sem demora, o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. Herodias, meus irmãos, que queria ver João Batista morto, por ele acusar o pecado em que ela e Antipas estavam cometendo, ela aproveita a oportunidade que Herodes Antipas deu para matar João Batista. E vendo, meus irmãos, esse pedido, o texto diz que Herodes ficou muito triste. Ele gostava de João Batista, sabia que João Batista era um homem justo, era um homem santo, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele na mesa, ele não quis negar o pedido à jovem, por ter prometido, por ter dado a palavra, meus irmãos, à filha de Herodias, por ter prometido dar aquilo que ela quisesse, e certamente, meus irmãos, por não querer de alguma maneira parecer para aquelas pessoas alguém que dá a sua palavra e não cumpre, ou manchar a sua reputação, Herodes manda buscarem a cabeça de João Batista, enviando logo o executor, verso 27, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão. 28. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo, verso 29, os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram e levaram o corpo dele e colocaram num túmulo. O simples fato, meus irmãos, de Herodes não ter tomado uma decisão de abraçar a pregação de João Batista, abandonando o pecado em que ele e aquela mulher estavam vivendo, fez alguém tomar uma decisão no lugar dele. E uma tragédia aconteceu. Herodias arquitetou o plano e aproveitou a ocasião para que João Batista fosse morto. Onde Herodes Antipas, por causa de sua promessa, ficou sem poder para fazer nada. Meus irmãos, o que é que nós podemos aprender dessa cena, desse acontecimento? O que é que nós podemos tirar de ensino para nós dessa cena que é tão macabra? Primeiro, meus irmãos, há várias lições. De fato, há várias lições que nós podemos tirar dessa cena, desse texto. Primeiro, desde do cuidado que nós devemos ter em falar sem pensar, como Herodes prometeu algo, sem nem ao menos pensar no que estava prometendo, a oposição que nós crentes teremos. E desde isso aí, mas eu quero destacar outras duas. Primeiro, meus irmãos, quando nós olhamos para aquilo que João Batista pregava, entendemos que nós devemos também pregar contra o pecado. João combateu o pecado da sua época. João combateu o pecado, meus irmãos, de poderosos. E assim também nós devemos combater o pecado. Note que João, meus irmãos,
Ele não olhou para os poderosos, olha, você é poderoso, então você pode viver no seu pecado. Não. Ele não chegou para, não tem nadinha você viver dessa maneira, mesmo pelo contrário, mesmo sendo reis, sendo pessoas poderosas, João combateu o pecado, acusou o pecado daquelas pessoas. Nós estamos vivendo em um tempo, meus irmãos, que combater o pecado está se tornando coisa de radical dentro das igrejas, onde crentes, pregadores, pastores não podem falar contra certas ações, atitudes e pensamentos que Deus declaradamente considera pecado. Cada dia mais e mais, meus irmãos, crentes não estão querendo escutar pregações contra o pecado. O exemplo disso, meus irmãos, é esse crescimento da teologia coach, dos coaches que pregam um emocionalismo, que pregam pregações onde não acusam o pecado, onde não levam as pessoas ao arrependimento de pecado, onde são pregações que apenas massageiam o ego, dizendo que, olha, você é um vencedor, então você pode viver da maneira aí que você está, você vai vencer. Mas não é assim. Infelizmente, muitos se apoiam na ideia mundana, numa mentira de Satanás, e uma má interpretação do texto, o não julgueis, simplesmente para que não se fale contra o pecado. Não julgue, você não pode julgar. Mas João julgava, meus irmãos. E note que a mesma pregação de arrependimento que João Batista pregava, nós vemos também Jesus pregando. Jesus também prega: arrependam-se de seus pecados. E não tem como as pessoas se arrependerem de seus pecados se elas não souberem que aquilo que elas estão praticando é pecado. João Batista pregava contra o pecado, pregava a mesma pregação de Jesus, chamando as pessoas a arrependimento, mas para as pessoas se arrependerem, meus irmãos, dos pecados dela, o pecado precisa ser exposto. Como vai se arrepender de algo de que não sabe? Nós estamos vivendo em um tempo, meus irmãos, em que os crentes estão começando a sofrer uma oposição mais ferrenha em falar de certos pecados, onde são aceitos pela sociedade, pelo meio, certas práticas pecaminosas. João nos ensina que nós não devemos desanimar a oposição mundana. Pelo contrário, nós devemos continuar falando que pecado é pecado, falando que as pessoas devem se arrepender de seus pecados. Então não caia no engano de uma teologia coach, não caia na má interpretação de que você não pode julgar o pecado de alguém, dizer que alguém está pecando. Claro que não devemos ser toscos, né? Mas devemos falar em amor e mostrar que se certo irmão e irmã está pecando, mostrar que a ação dela é pecado, mostrando claro na palavra de Deus. E assim como João, ele foi perseguido por falar contra o pecado, se prepare que nós também seremos. Nós também seremos. Mas que assim como João, ele não desanimou, nós também não venhamos desanimar. Segundo ensino, meus irmãos, e aqui eu quero falar para um grupo de pessoas bastante específica. Quando nós olhamos para Herodes Antipas, percebemos que existem pessoas que podem ter influência do Evangelho, que podem gostar da pregação do Evangelho, que escutam a pregação do Evangelho todo domingo no culto, mas não tomam uma decisão, mas não decidem abraçar a sua vida.
Existem pessoas assim, pessoas que nós chamamos amigos do Evangelho, mas não abraçam a pregação, não pegam a mensagem do Evangelho e aplicam em sua vida. Não tomam, meus irmãos, uma decisão assim como Herodes Antipas não tomou. Isso acontece porque essas pessoas não querem abrir mão de coisas que elas amam. E o fato de não tomarem uma decisão prova, meus irmãos, que elas amam muitas coisas desse mundo mais do que a Deus. Herodes Antipas não abriu a mão do pecado para abraçar a pregação de João Batista, porque ele amava mais o pecado do que a Deus. Por mais que ele gostasse de escutar, ele amava mais o pecado do que a Deus. Mas note, Herodes não se decidiu. E quando foi ver, já era tarde demais. E ele não pôde fazer nada. Então, quero falar diretamente para você. Para você que escuta as pregações, seja na Igreja Batista, na Assembleia de Deus, na Igreja de Cristo, mas ainda não tomou uma decisão. Cuidado. Vai chegar um momento em que você não vai mais poder fazer nada. Vai chegar um momento onde esse poder de decidir abraçar e tomar a pregação do Evangelho para a sua vida e viver o Evangelho, essa decisão você não terá mais poder de fazer. Não seja como Herodes. Não seja. Porque assim como Herodes não ter tomado uma decisão teve um fim trágico, assim também o fim será trágico daqueles que não tomam uma decisão a favor de se converterem, de se arrependerem de seus pecados. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Que essa palavra venha penetrar nos corações de vocês. Que venha penetrar, fazer a transformação na vida de vocês, assim como também venha fazer transformação na minha vida. Vamos orar encerrando, agradecendo a Deus por esse maravilhoso texto, por esse texto ter nos ensinado tanto. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder meditar na Tua Palavra, de poder aprender na Tua Palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor venha aplicar esses ensinos em nossos corações, que o Senhor venha aplicar essas verdades em nossas vidas, Senhor. Perdoa, Pai, todas as vezes que pecamos, todas as vezes que caímos. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu nome venha ser exaltado. É no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Até a próxima.